Deus. A nossa matéria, ela faz parte da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela se divide em vários pontos, em vários assuntos. A primeira matéria é sobre a pessoa de Deus, chamada de teologia própria. Então, a partir de agora, vocês vão estar entrando na teologia sistemática, tá bom? Então, nós ficamos responsáveis por esta matéria sobre a pessoa de Deus, teologia própria. Então, diz respeito sobre a pessoa do nosso Deus. Então, vamos lá. Teologia própria, a doutrina de Deus. À medida que a gente for passando os pontos, nós vamos lendo e explicando, e se houver alguma dúvida, as irmãs ficam à vontade para estar perguntando, e a gente vai caminhando aí. Amém. Esse é o nosso primeiro ponto da teologia própria sobre Deus. Então, o que nós vamos ver aqui sobre a existência de Deus. Nós devemos ter assim duas compreensões, dois entendimentos nessa questão da existência de Deus, duas pressuposições. O primeiro ponto que nós devemos ter é que Deus existe. Então, essa é a primeira questão, porque não faz sentido, não é isso? Se alguém não acreditar na pessoa de Deus e querer estudar sobre a pessoa de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que o torna galardoador dos que o buscam. Então, a primeira pressuposição é que devemos ter essa compreensão. Deus, ele existe. Essa palavra existir para Deus talvez não seja assim uma palavra correta, porque quando a gente fala assim que Deus existe, traz um entendimento como se em algum tempo ele passou a existir, como se ele não existisse e em algum tempo ele passou a existir. Seria correto então nós falarmos assim: Deus é, como ele vai dizer para Moisés lá naquele monte, quando Deus encontrou com Moisés. Então Deus disse assim para ele: eu sou o que sou. Foi quando Moisés perguntou para ele: quando eu chegar lá no povo, lá no Egito, e o povo me perguntar assim: quem te enviou, Moisés? O que é que eu vou responder para eles, para esse povo? Então Deus disse assim: você vai responder assim: o eu sou me enviou a vós outros. E essa palavra, essa expressão eu sou, ela traz todo um significado, todo um entendimento sobre a pessoa de Deus. O segundo pressuposto é que Deus ele se revelou em sua palavra. Nós sabemos que Deus ele se revelou assim de várias formas, de várias maneiras, como diz lá aquele texto de Hebreus. Inicia-se o livro, a carta aos Hebreus, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E uma das formas, então, que Deus se revelou é através da sua palavra. Ele deixou a sua palavra. Quando você for estudar sobre a bibliologia, você já estudou sobre bibliologia, então a palavra de Deus, ela passou a ser escrita, não é? Porque antes era algo que era só oralmente, depois passou a ser escrita a palavra de Deus,
E Deus então deixou esta palavra escrita para que permanecesse de geração em geração. E aí então Deus se revelou através da sua palavra. Nós vamos ver nesse ponto a questão de provas sobre a existência de Deus, prova bíblica da existência de Deus. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. Foi o que nós já dissemos. A pressuposição da teologia cristã é um tipo muito definido que há um ser pessoal. Então, observa, a teologia cristã, ela pressupõe que há um ser pessoal, ou seja, este ser que é Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E uma pessoa, para ser uma pessoa, tem que ter três elementos. Tem que ter três elementos. E Deus tem esses três elementos. Como pessoa que ele tem esses três elementos. Que é sentimento, intelecto e vontade. Então, uma pessoa, para ser uma pessoa, tem que ter esses três elementos: sentimento, intelecto, vontade. E isto, a Bíblia, de forma assim muito abrangente, ela fala sobre Deus, da vontade de Deus, dos sentimentos de Deus, do intelecto de Deus. A Bíblia, ela nos mostra assim claramente. Então, de acordo com a nossa teologia, Deus, ele é um ser pessoal. O Langston, um dos teólogos batista, ele deu uma definição de Deus da seguinte forma. Ele disse assim: Deus é um ser pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas. Cada expressão dessa traz um estudo. Deus é um ser pessoal, aí vai um estudo sobre Deus como um ser pessoal. Deus é um ser pessoal perfeitamente bom. Perfeitamente bom, já é um outro estudo. Perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas. Então, cada expressão dessa requer, assim, uma pesquisa, um estudo, para nós sabermos sobre a pessoa de Deus. Então, essa foi a definição que A.B. Langston, ele deu sobre a pessoa de Deus. Então, Deus, como um ser pessoal, ele é autoconsciente. O que é isso, autoconsciente? Ele tem consciência de todo o seu ser. De todo o seu ser. Ele tem consciência de tudo que ele é e tudo que tem nele. Quando nós, então, um dos atributos naturais de Deus é sobre a infinitude. Então, Deus, ele é infinito em seu ser. Mas apesar dele ser infinito em seu ser, ele tem esse autoconhecimento, esse autoconsciência sobre a sua pessoa. Talvez nós, seres humanos, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos, não temos aquela consciência de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, as nossas reações, as nossas motivações, atitudes, etc. Nós não temos esse controle, esse domínio, mas Deus, ele tem toda a consciência
sobre o seu ser. Esse ser grandioso, infinito, eterno, poderoso. Então Deus, ele se autoconhece, ele sabe dele, a sua capacidade, a sua condição, ele sabe quem ele sabe o que ele pode fazer. Então tudo isso diz respeito a essa autoconsciência do nosso Deus. Então ele é um ser pessoal que traz em si esse atributo. E o outro atributo é que Deus, ele é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada e de ninguém para existir. Ele autoexiste. Dentro do seu ser, a toda essa condição, a toda essa capacidade dele, então, suprir-se a si mesmo, dele dar a ele próprio todo o recurso e toda a condição. Nós, seres humanos, somos totalmente dependentes. Dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Mas Deus, ele, como o Deus, o eu sou, ele traz em si, então, essa capacidade de autoexistir. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa no universo, Deus, ele já estava reinando. Deus, ele já era, não é? Como diz, ele é, ele foi, ele será. Então Deus sempre é. Ele é do jeito que ele é e sem sombra de mudança e nem de variação. Então nada em Deus acrescenta ou diminui. Deus, ele sempre é e sempre será o que ele é para toda a eternidade. Então o nosso Deus, ele é autoconsciente e autoexistente. Em terceiro ponto, ele é a origem de todas as coisas. Ele é o criador de tudo e de todos. Ele chamou todas as coisas à existência. Ele deu vida. Isso nós vemos assim largamente em toda a Bíblia. Toda a Bíblia vai nos mostrar sobre a criação de Deus. Deus, ele criou e chamou as coisas todas que ele então tinha em sua mente, que ele planejou. E quando nós olhamos, irmãos e irmãs, essa criação de Deus, nós ficamos assim maravilhados da diversidade que é a criação de Deus. Há um tempo atrás, eu assistindo a reportagem no Fantástico, isso tem muitos anos, eu fiquei assim, isso não saiu da minha mente. Acho que é uma bióloga, estava na floresta amazônica há 20 anos, isso na ocasião que eu vi a reportagem. Ela já estava na Amazônia há 20 anos, estudando uma espécie de jacaré. Aí o repórter perguntou, e tem quantas espécies de jacaré? Ela falou assim, tem 200 espécies de jacaré. E há 20 anos ela estava estudando apenas uma espécie de jacaré. Eu fiquei assim, isso não saiu da minha mente, e na questão da diversidade, da biodiversidade, da criação de Deus, não é? Da criação de Deus. E aí a gente pode levar para tudo as outras coisas que Deus criou de uma forma assim, tão diversa, tão maravilhosa. Então Deus criou todas as coisas, tudo estava na mente de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, dois pontos, pelo menos, na criação de Deus, nós devemos pensar a respeito de Deus, como o Deus Todo-Poderoso
que criou do nada, não é? Aquela palavra lá em Gênesis, né? No princípio, criou Deus. Criou aí é criar do nada, é chamar à existência o que não existia, é dar vida, de acordo com o que estava na mente de Deus. Então, nós devemos ver Deus na criação como Deus todo-poderoso e também como Deus com toda sabedoria e inteligência, pela biodiversidade, pela grandeza de coisas que ele criou. Pelo menos esses dois atributos nós devemos pensar sobre Deus no que diz respeito à criação: o seu poder e a sua sabedoria, a sua inteligência em chamar à existência toda essa natureza. E em quarto lugar, esse Deus, ele é transcendente e imanente. O que é isso? Deus, ele transcende a sua criação. Ele está acima da sua criação. E Deus, como transcendente, joga por terra uma heresia chamada de panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus e que Deus está em tudo, como se não houvesse uma pessoalidade em Deus, como se Deus fosse um ser impessoal. Então a transcendência, ela joga por terra o panteísmo, porque Deus, apesar de ter feito tudo, mas ele está acima da sua criação. E Deus, como o Deus imanente, significa que ele se envolve com o que ele criou, ele vem ao que ele criou, ele dá atenção ao que ele criou. Então a gente vê, tem um versículo na Bíblia que falando do Espírito Santo, e fala assim, e o Espírito Santo vem, o Espírito Santo que criou, vem e renova a face da terra. Então a gente vê que Deus, ele não foi embora. Então a imanência de Deus joga por terra uma outra heresia, que é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo diz assim: Deus fez o mundo, fixou leis no mundo, para o mundo então se virar com essas leis que Deus fixou e foi embora. O deísmo então diz assim, que Deus foi embora, é igual aquele relógio, antigamente tinha um relógio grandão assim, que a gente dava corda nele, né, para funcionar, dava corda e deixava ali, para ele poder funcionar. O deísmo pensa mais ou menos assim acerca de Deus. Deus deu corda no mundo, ou seja, estabeleceu leis, fixou leis e foi embora. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A gente vê um Deus que se envolve com tudo que ele criou. Ele vem à sua criação, principalmente a nós, que somos criação de Deus, à sua imagem e semelhança, principalmente a nós. Então Deus, ele é transcendente, mas ao mesmo tempo é imanente. Tem um versículo no livro do profeta Isaías que diz assim: eu sou alto, o sublime, habito no mais alto e santo lugar, mas também habito com o contrito de espírito. Então, quando diz assim, eu sou alto, sublime, habito num alto e santo lugar, fala da transcendência de Deus. Quando fala que ele habita com o contrito de espírito, está falando da imanência de Deus. Então Deus, ele é tanto transcendente quanto imanente. A verdade da existência de Deus é aceita pela fé, como diz lá em Hebreus. Esta fé se baseia numa informação confiável. Olha aí. Então, a palavra de Deus diz o quê? A fé vem pelo ouvir
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, essa base confiável que nós temos, que a nossa fé tem, de que Deus existe, de que há um Deus todo-poderoso, essa informação confiável, ela é a palavra de Deus. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Mas esta fé não é uma fé cega. Olha, isso aqui é importante. A fé que nós temos, ela não é cega. Ela é baseada em um conhecimento. É assim que a palavra de Deus nos ensina. A fé, ela é baseada, ela está sustentada num conhecimento. Então, a fé ela não é cega, mas baseada em provas. E as provas se acham primariamente na Escritura, como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Vamos lá para o Salmo 19. Este salmo é categórico em nos mostrar essa verdade. Salmo 19 vai nos falar dessas dois recursos que Deus deixou para nós, para nos possibilitar crermos nele. Então, observa aí, Salmo 19. Vocês estão com suas Bíblias abertas? Eu creio que sim. Então, vamos fazer assim, ó. Cada um vai ler um versículo da Bíblia. Vamos ler até o versículo 9. Vamos ganhar tempo aí, agilizando essa leitura. Então, eu vou começar lendo o Salmo 19, até o versículo 9, um após o outro, então lendo esse texto. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Versículo 6. A sua saída desde a eternidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se concede, se esconde do seu calor. Então, observa bem. Espera só um instante. Até o versículo 6 está falando da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, a natureza mostra Deus, revela Deus. Do versículo 7 até o versículo 9, onde nós vamos ler mais esses 3 versículos, aí agora vai falando da palavra de Deus, aquela que revela a pessoa de Deus. Pode ir, minha irmã. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E o 9? Temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Amém. Até aí já dá para a gente ter essa compreensão, não é? Esse texto que as irmãs também já leu várias vezes, mas esse texto ele nos aponta essas duas realidades de revelação de Deus. Deus, então, ele se revelou através da natureza, como o apóstolo Paulo nos diz, por exemplo, lá em Romanos, tem um outro texto que eu vou estar lendo, as irmãs estejam abrindo aí, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1,
Vamos ler, eu vou ler a partir do versículo 18. Só uns 2 versículos, ou 3 versículos, só para as irmãs entenderem a questão de que a natureza, ela revela a pessoa de Deus. Diz assim, Romanos 1, a partir do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, olha, observa aí, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, as coisas que foram criadas, conforme essa palavra aqui, não é? Revela o poder de Deus, revela muitas coisas de Deus. Então, essas duas questões, Deus, ele se fez revelar. Depois nós vamos ver outras formas pelas quais Deus se revelou. Não foi apenas por meio da natureza e da palavra. A Bíblia vai nos mostrar outras formas, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E as provas se acham primariamente na Escritura, como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. O que mais se aproxima de uma declaração, talvez seja o que lemos em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia pressupõe a existência de Deus em sua declaração inicial. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observa que quando a Bíblia começa falando aqui em Gênesis, a Bíblia ela não tem assim a preocupação de provar a existência de Deus. Não há na palavra de Deus uma preocupação para provar que Deus existe. A Bíblia ela já entra dizendo que há um Deus. No princípio criou Deus. Então a Bíblia já chega dizendo assim, olha, existe um Deus. Ela não começa com argumentos, com pressupostos, para mostrar a pessoa de Deus e tal. Não. Ela já mostra dizendo assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já nos dando a entender que existe um Deus criador e sustentador de todas as coisas. A partir daí, então, a Bíblia vai falando mais ainda sobre Deus. Vai falando mais ainda do seu caráter, dos seus atributos, dos seus propósitos, dos seus decretos, das suas providências, etc. A Bíblia descreve a Deus também como sustentador de todas as suas criaturas e como governador de indivíduos e nações. Amém. Glórias ao nosso Deus. Então, a palavra de Deus descreve Deus como aquele que não somente criou. Deus não somente criou, amados irmãos, tudo que criou, mas ele sustenta. Ele sustenta todas as coisas. Há um salmo que fala sobre a criação de Deus, Deus como aquele que criou todas as coisas. E o salmo ele fala assim, de uma forma maravilhosa. Ele fala Deus se envolvendo com os pássaros. Um dia desse eu estava viajando, eu estava indo para a minha cidade, Itapetinga, e aí de repente passou voando assim, um passarinho na frente do carro assim, passou. Não é? Quando nós estamos viajando, sempre aparece, vocês já viram isso muitas vezes.
passarinho cruza a pista assim, voando para lá, voando para cá, e me veio o seguinte pensamento: esse passarinho aí, quem é que conhece esse passarinho? Quem é que sabe dele? Quem é que dá comida para esse passarinho? Quem é que dá água para esse passarinho? E eu fui conjecturando ali, trazendo alguns textos da palavra de Deus para essas ideias, esses pensamentos. E aí ninguém sabe desse passarinho que passou ali voando, mas o Criador sabe. É Ele quem dá alimento, é Ele quem sustenta, é Ele quem dá a condição para aquele passarinho estar vivendo a vida que o Criador deu. Então o Criador lhe deu a vida e lhe dá todo o recurso, lhe dá toda a condição para aquele passarinho viver a sua vida. Assim também para com as nossas vidas, não é? E a gente sabe disso. Então Deus, ele não apenas criou, mas ele criou e sustenta. E uma outra questão é que Deus, ele governa desde indivíduos, de forma individual, de forma particular, a nações inteiras. Então observa que Deus, ele se importa com aquilo que é do menor ao maior. Deus, ele se importa com coisas grandiosas, tremendamente grandiosas, mas ele se importa com algo pequeno. No Salmo 139 vai nos dizer assim: ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Você tem ideia de quantas vezes você assentou hoje e você levantou? Você tem essa ideia aí? Quantas vezes eu sentei hoje? Coisa simples, coisa comum, coisa corriqueira, que você nem liga. Mas Deus sabe. O que significa isso? Que Deus, ele se importa com as nossas vidas nas questões mais simples, nas questões mais corriqueiras, nas questões mais comuns, que muitas vezes nós mesmos não damos atenção, mas Deus se importa. Um fio de cabelo, a Bíblia fala que ele conhece um fio de cabelo. Vocês são mulheres, quantos fios de cabelo vocês perdem por dia? Segundo uma cabeleireira, disse para mim esses dias que uma mulher perde uns 100 fios de cabelo por dia, não é? E o que é um fio de cabelo? Perdeu. E a palavra de Deus fala assim: ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então ele se importa com indivíduos, coisas menores, e nações inteiras, coisas maiores. Ela testifica, ou seja, a Bíblia testifica o fato de que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Deus, ele tem um conselho. A carta de Paulo aos Efésios fala sobre esse conselho, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há um conselho, e ali nesse conselho, eles fizeram todas as coisas, eles elaboraram todas as coisas, e as coisas acontecem segundo a sua vontade. Como diz o Senhor Jesus Cristo naquela oração do Pai Nosso, ensinada aos seus discípulos, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então Deus, ele faz tudo conforme esse conselho da sua vontade e revela a gradativa realização do seu grandioso propósito de redenção. O propósito maior de Deus, irmãos, é a redenção, é a salvação. E Deus, então, fez que esta salvação acontecesse. Há um versículo muito interessante no livro de Apocalipse, e no livro da carta de Pedro, na carta de Pedro,
que fala do sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Observa bem, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a salvação, a nossa redenção, já foi providenciada antes que houvesse mundo. Deus, ele é sempre assim. Ele sempre providencia para aquela necessidade antes que ela aconteça. Antes que a necessidade aconteça, Deus já providenciou ali o benefício, o suprimento. Quando Jesus estava para multiplicar os pães, ali no Evangelho de João, capítulo 6, irmãs, a palavra do Senhor nos diz que ele chamou ali a Filipe e mandou: como nós vamos fazer, Filipe? Aí o texto vai dizer assim: e ele já sabia o que estava para fazer. A necessidade, antes de acontecer, ele já tinha uma resposta, ele já tinha uma saída. Então é assim que Deus trabalha. Ele já tem uma saída, uma resposta para aquela necessidade antes que ela acontecesse. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus assim, de súbito assim. E agora, o que eu vou fazer? E agora? Não. Antes, e isso bem antes, que ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele já tem uma resposta, já tem uma solução, já tem um caminho, já tem um suprimento. Escolhe a direção do povo de Israel na velha aliança e a sua culminação inicial na pessoa e obra de Cristo. Ergue-se com grande clareza nas páginas do Novo Testamento. Então observa que a nossa redenção, ela foi prefigurada no Antigo Testamento, ela foi toda prefigurada, ela foi toda anunciada, tipos de Cristo no Antigo Testamento, o tabernáculo, os sacrifícios e tantas coisas mais que o Antigo Testamento ia apontando para a pessoa de Cristo. Então Deus já estava ali dizendo como é que vai ser, através de figuras, através de símbolos, como diz o escritor aos Hebreus, através de sombras. Deus pré-anunciando ali toda a nossa redenção em Cristo Jesus. Observa bem que maravilha é esse nosso Deus. Segundo ponto, até então, o nosso primeiro ponto foi sobre a existência de Deus, não é? Se vocês estão lembradas, nosso primeiro ponto foi sobre a existência de Deus. Não sei se há alguma pergunta sobre esse primeiro ponto, algum acréscimo, alguma palavra, alguma experiência. Se não há, vamos então dar continuidade. Aí é um palavrão. Cognoscibilidade. Cognoscibilidade é a questão do conhecer Deus. De nós, seres humanos, conhecermos o nosso Deus. Então, essa palavra aí fala do conhecimento de Deus. E isso é maravilhoso, esse ponto aqui. Deus incompreensível e, contudo, cognoscível. Ao mesmo tempo que nós não compreendemos Deus, mas nós conhecemos Deus. Então, nós não conhecemos Deus em sua totalidade. Aliás, nós vamos passar toda a eternidade conhecendo Deus. Já pensou? Vamos passar toda a eternidade conhecendo o nosso Deus. Nós conhecemos a Deus na medida que Deus se revelou, para que então nós pudéssemos crer nele. Nós cremos em Deus
a partir do conhecimento que ele passou para nós. Então, brotou uma fé em nossos corações. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é o incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Jesus disse assim, que conheçam a ti, não é? O Deus verdadeiro, e conheçam a mim, que tu me enviaste. A vida eterna, então, é esta. Jesus falou assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e que conheça a mim, que tu me enviaste. Então, há uma condição, nós conhecemos Deus à medida que ele se revelou para nós, mas ele não se revelou de forma completa e total. O que ele revelou, observa bem, irmãs, o que ele revelou para nós, que nós conhecemos de Deus, de acordo à Bíblia, de acordo à natureza, de acordo com tudo que ele já revelou para nós, a gente fica maravilhado. A gente não tem palavras assim para expressar a grandeza de Deus, o que nós já sabemos, o que nós já conhecemos. Imagine então o que ainda vamos conhecer dele na eternidade. A igreja reconhece a força da questão levantada por Zofar. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Foi uma pergunta que Zofar era um dos amigos de Jó, então ele faz essa pergunta. Desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Será que há essa condição? O ser humano limitado, finito, que nós somos, poderemos adentrar e conhecer as profundezas de Deus, somente o Espírito de Deus, como diz a palavra, não é isso? O Espírito do homem conhece o homem, e o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E ela percebe que não tem resposta para a indagação de Isaías. Com quem me comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Deus aqui, então, combatendo a idolatria, os deuses falsos, usa o seu servo, o profeta Isaías, e aí ele faz essa pergunta, a quem me comparareis? Existe algum Deus, existe algum ser que se possa comparar comigo? É a pergunta de Deus ao profeta e ao povo de Israel. Irmãos, eu preguei na igreja, na escola dominical, agora, foi ontem, né? E eu disse assim para os irmãos, irmãos, o pecado mais terrível que se possa ter é o pecado da idolatria. Porque pega algo e põe em pé de igualdade com Deus. E quando se faz isso, está desfazendo da pessoa de Deus. Está anulando a pessoa de Deus. E o pior é que muitas vezes troca, não é? Troca o verdadeiro Deus por algo que não é nada. Então isso aí é algo assim muito grave que o ser humano, na sua ignorância no sentido aqui de conhecimento, não é? Faz contra Deus. Ao mesmo tempo, ela também está atenta à afirmação de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós temos duas questões aqui nesse slide. Duas questões. A primeira questão é a Deus como aquele que é incompreensível, que nós não entendemos, não compreendemos,
E a outra questão é que, como Jesus disse aí, ó, João 3, 17:3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, conheçam a ti. Esse conheçam a ti, esse verbo aí, conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de relacionamento. Então, é a palavra tanto do hebraico quanto no grego, para a palavra que nós temos, né, no português, conhecer a Deus, diz respeito relacionamento, proximidade, comunhão, intimidade. Então, muitos dizem conhecer a Deus, mas é um conhecimento intelectual, porque lê um livro, ou quem sabe até porque leu a Bíblia. Mas conhecer a Deus, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, está falando de relacionamento. Então, quando nós, pela fé, entregamos a nossa vida a Deus, passamos a ter um relacionamento com esse Deus, de uma forma dependente de nós, não é? Nós entramos na intimidade, numa comunhão íntima com o Pai Celeste. É isso que Deus quer de nós. Então a gente vê aqui que Deus, ao mesmo tempo, ele é incompreensível, mas também ele pode ser conhecido dessa forma. E nós nos tornamos filhos de Deus. A teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. Um exaustivo e perfeito. Então não há como nós conhecermos a Deus em sua totalidade, pela sua grandeza, que é um dos atributos de Deus, atributos naturais de Deus, irmãs, é a sua infinitude. Nós temos a eternidade, não é? A eternidade e a infinitude de Deus. Eternidade diz a questão de tempo. Eternidade diz a questão de tempo. Infinitude diz a questão de espaço. De espaço. Então, nós, seres finitos e limitados, nós não podemos ter esse conhecimento desse Deus que é infinito. Infinito em poder, infinito em tudo. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo, e isso está completamente fora de questão. Ademais, o homem não pode dar uma definição de Deus no sentido exato da palavra, mas apenas uma descrição parcial. Dá um conceito de Deus, como fez Langston, não é? Como eu falei logo no começo, Langston, ele deu uma descrição de Deus, ele deu uma definição de Deus, de acordo o seu pensamento, a sua ideia. Todos os teólogos, todas as teologias que vocês estudarem, Strong, Berkhoff, Langston, e outros tantos mais, eles vão dar alguma definição da pessoa de Deus. Mas é uma definição que não define exatamente a pessoa de Deus na sua totalidade, mas de forma parcial. Uma definição lógica é impossível, porque Deus não pode ser consubstanciado de forma sumária debaixo de algum gênero mais alto. Por exemplo, quando um cientista ele pega um material e faz ali uma experiência para conhecer aquele material. É isso que essa expressão aí quer dizer. Como se Deus fosse um objeto de pesquisa, e ali então, depois de tantas fases de pesquisa, a pessoa poderá vir ali e dizer, não, Deus é assim, 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 assim. Não é? Então, isso se faz com a água,
não é? As experiências que se faz com a água, com algum outro líquido, com algum outro material da natureza, que o cientista pega, vai estudar e ali disseca, vamos dizer assim, né? Disseca ali todas as partes daquele material e diz assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, pronto, dissecou o conhecimento daquele material. Mas com Deus, a ciência, ninguém pode fazer dissecar a Deus no sentido de falar assim, pronto, temos o conhecimento total de Deus. Ao mesmo tempo, sustenta-se que o homem pode obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização do propósito divino na vida do homem. Ou seja, Deus, ele então, com o propósito que ele tinha para a vida do ser humano, ele se revelou. Ele se descortinou. Vamos lá. Contudo, o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser adquirido graças à autorrevelação divina. Olha aí. Autorrevelação. Porque se Deus se revelou, se Deus não se revelasse, irmãs, não teríamos condição de conhecê-lo. Não haveria nenhuma possibilidade de nós sabermos que há um Deus. Se Deus não se mostrasse, então não haveria essa condição. Então Deus se autorrevelou. E somente pelo homem que aceita isso com fé semelhante à de uma criança. Então Deus, ele se mostrou, se descortinou. Na bibliologia, vocês, quem já estudou bibliologia, existem 3 palavras, que é a revelação, inspiração e iluminação. A palavra revelação vem do latim, que é revelare. Revelare, então, significa descortinar, significa tirar o véu. Então, Deus se descortinou, Deus tirou o véu, Deus se mostrou, Deus se fez conhecido dentro daquele propósito que ele tinha para nós. Veja bem, Deus tinha um propósito, e dentro desse propósito que ele tinha para nós, ele se revelou. É assim que a gente deve compreender essa revelação de Deus. Deus se revelou na medida desse propósito e nos fez conhecido, para que então, conhecendo a Deus, pudéssemos voltar para ele e querê-lo, não é? A religião necessariamente pressupõe tal conhecimento. Esse conhecimento é a mais sagrada relação entre o homem e seu Deus. Relação na qual o homem tem consciência da absoluta grandeza e majestade de Deus como ser supremo, de sua completa insignificância e sujeição ao Altíssimo e Santo Ser. Então, aqui nós vemos 2 questões. O homem, ao contemplar a grandeza de Deus, ele se volta para si e se vê muito pequeno. Se vê muito pequeno. Tem até uma experiência interessante. Um pai com a criança, aí então passou um avião lá em cima, assim, aqueles aviões que passam lá, que a gente vê bem pequenininho. E ali aquela criança falou para o pai, olha pai, como que é aquele avião tão pequenininho? Porque estava longe, muito longe. Aí o pai pegou, levou a criança no aeroporto. Quando a criança chegou no aeroporto, ali perto do avião, a criança ficou assustada. Que avião grande! Aí o pai falou assim, pois esse avião aqui é aquele que você viu lá em cima, pequenininho. Então, a pessoa quando está longe de Deus, vê Deus muito pequeno, não tem ideia assim de Deus. Vê Deus, não é pequeno como... Mas quando a pessoa se aproxima de Deus, vai se aprofundando no conhecimento de Deus e vai se relacionando com Deus, a pessoa passa a ter uma noção da grandeza, da majestade, do poder
desse Deus. Então, foi igual Isaías, quando na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí ele viu o Deus todo santo. Ele viu a perfeição de Deus, a santidade de Deus. E quando ele viu a santidade de Deus, ele pôde se ver como um grande pecador. Ele pôde olhar para si e disse, ai de mim, estou perdido. Então que nós temos uma lição muito importante para nós. À medida que conhecemos a Deus, vamos conhecendo a nós mesmos. À medida que você for conhecendo a Deus, o conhecimento que você vai tendo de Deus vai revelando quem é você. Vai mostrando a sua pessoa. Vai mostrando a sua vida. Então, é o que Deus quer. Porque quanto mais nós conhecermos a Deus, conheceremos a nós mesmos. E isso é para nós sermos transformados. Isso é para nós mudarmos a nossa vida. E procurarmos, então, viver de acordo à vida de Deus. Como ele mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, a pessoa de Deus revela a nós quem nós somos, para que a partir daí sejamos transformados, mudados em todo o nosso ser. E se isso é verdade, segue-se que a religião pressupõe o conhecimento de Deus do homem. Se o homem fosse deixado absolutamente nas trevas a respeito do ser de Deus, ser-lhe-ia impossível assumir uma atitude religiosa. Não poderia haver reverência, piedade, temor de Deus, serviço de adoração. Então a fé que nós temos é por causa de Deus. A religião é por causa de Deus. Deus fez o homem essencialmente religioso. Deus fez o homem essencialmente religioso. O pecado veio e desvirtuou essa condição que Deus fez o homem. Aí, ao invés agora do homem ter a Deus como seu Deus, o homem passou a inventar outros deuses. E aí, então, o homem se perdeu nessa questão da espiritualidade. O homem se perdeu, o pecado fez que o homem se perdesse nessa questão da religião, da espiritualidade, completamente. Mas quando nós nos voltamos para Deus, então a gente vai tendo assim aquilo que é a verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana. Jesus falou para a mulher samaritana: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se nós adoramos, é porque Deus, ele nos fez desta forma. Ele nos fez para nós sermos dele, servirmos a ele, sermos adoradores dele. Então, Deus nos fez assim. E em Cristo Jesus, irmãs, nós então retomamos essa condição de espiritualidade e de religiosidade. Em Cristo Jesus, nós então passamos a ter a verdadeira compreensão. Em Cristo Jesus, então, nós sabemos a quem nós devemos adorar, por que nós devemos adorar, onde nós devemos adorar, como nós devemos adorar. Então, nós temos toda essa compreensão da pessoa de Deus agora em Cristo Jesus. No ponto B, nós temos aí autorrevelação, requisito de todo conhecimento de Deus. Deus transmite conhecimento de si próprio ao homem. No estudo de todas as outras ciências, o homem se coloca acima do objeto de sua investigação e ativamente extrai dele o seu conhecimento pelo método que lhe pareça mais apropriado. Mas na teologia, a teologia também é uma ciência, viu, irmãs? Teologia também é uma ciência. Ele não pode colocar-se acima
nós, teólogos, nós não podemos nos orgulhar ou nos jactarmos, né? E nos colocarmos acima do nosso objeto de estudo, que é Deus. Acima do objeto do nosso conhecimento, do seu conhecimento. Nós devemos, de forma muito humilde, não é? Muito humilde, nos prostrarmos diante de Deus, e porque à medida que a gente conhece Deus, isso deve nos fazer humildes e não orgulhosos. À medida que você for conhecendo a Deus, for aprendendo, você está fazendo esse curso, não é, de teologia, você está obtendo muito conhecimento. Mas isso não é, como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, o saber ensoberbece, não é? O conhecimento ensoberbece. Então, não permita que esse conhecimento venha te ensoberbecer e te fazer orgulhoso, orgulhosa, por ter esse conhecimento e estufar o peito e não. Cada vez que você aprender, coloca-se mais de forma humilde diante de Deus e agradeça a Deus, porque esse conhecimento vai te levar para mais perto de uma comunhão com Deus. Noutras palavras, o homem só pode conhecer a Deus na medida em que este ativamente se faz conhecido. Foi o que Deus fez. De forma ativa, ele então fez-se conhecido. Não é a razão humana que descobre Deus, mas é Deus que se descerra aos olhos da fé. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. A fé em quem? A fé em Deus. Você crê em Deus, não é? Você confia em Deus. E essa fé, então, que nasceu em seu coração, que te faz dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, é uma fé que brotou de um conhecimento. Esse conhecimento trazido a nós pelo próprio Deus. Agora nós temos, no segundo ponto do conhecimento de Deus, nós temos a revelação geral e especial. É o segundo ponto do conhecimento de Deus. Revelação geral e especial. Então vamos lá. A Bíblia atesta uma dupla revelação de Deus. Revelação geral. Uma revelação na natureza que nos cerca, na consciência que nos cerca, na consciência humana e no governo providencial do mundo. Então nós temos a revelação. Todo mundo sabe que há Deus. Todo mundo sabe que há Deus, não é? Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, quem serve a Deus, quem não serve a Deus, todo mundo sabe que há um Deus. Essa é uma revelação da consciência humana. Deus, vocês vão estudar aí na apostila que foi passado para vocês, essa questão da pessoa de Deus. E uma das questões é que Deus, ele colocou no ser humano, dentro do ser humano, essa ideia da sua pessoa, essa ideia da sua pessoa. Então, o ser humano, ele tem na sua consciência, além do que a natureza revela, ele tem nessa sua consciência a pessoa de Deus. E também do governo providencial do mundo. Deus, você pode ver, mesmo a pessoa vai dizer assim, graças a Deus, Deus mandou a chuva, graças a Deus por isso. Uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não tem comunhão com Deus, a pessoa vai sempre dizer assim, graças a Deus. Graças a Deus por quê? A pessoa então entende, foi Deus que fez aquilo, foi Deus que deu aquele recurso, foi Deus que abriu aquela porta, foi Deus que deu aquela condição, foi Deus que fez surgir algo, não é? Então, a revelação geral.
Deus ele é conhecido assim, desta forma, pela natureza, pela consciência humana e pela sua providência, a providência de Deus no mundo. Jesus ele disse assim, irmãos, olha, na providência de Deus, Jesus falou assim: Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos. Então é a providência geral de Deus. Nessa questão há um aprendizado muito interessante, amados irmãos. Porque essa revelação geral de Deus, Deus alcança todo mundo. Deus dá sabedoria a todo mundo para o trabalho, não é? Independente quem seja. Deus ele dá o ar que respiramos a todo mundo. Deus manda o vento, a chuva, o sol para todo mundo. Não é? É a bondade de Deus, irmãos, na vida de todo ser humano. Deus ele é bondoso com o que ele criou, no sentido de sustentar. Ele não só sustenta os que creem nele, ele não só sustenta os que têm fé nele, que crê nele como seu Senhor, como seu Salvador. Ele sustenta a todos, independente. Ele dá recurso, dá condição, dá sabedoria, etc. Agora, a outra revelação é uma revelação particular. É a questão da fé salvadora. Observa bem. A pessoa nem acredita que Deus existe, mas ele é alcançado pela bondade de Deus. A pessoa nem quer saber de Deus, mas ele é alcançado pela bondade de Deus. A chuva, o sol, o ar que respira, tudo mais. Deus ele é bondoso e dá a condição do homem viver essa vida aqui. Agora, para viver a vida no céu, para viver a vida eterna, aí agora é diferente. Aí agora precisa ter fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí agora é diferente, não é? Mas Deus abençoa a todos. Muitos acham que por Deus abençoar assim, de geral, assim, a todos, muitos acham que isso já é suficiente para ir para o céu. Muitos acham assim, que não, Deus é bondoso assim, e isso já é suficiente para ir para o céu. Mas está enganado. Esta é dirigida de modo geral a todas as criaturas inteligentes e, portanto, é acessível a todos os homens. Deus se revelou dessa forma. Visa localizar e suprir as necessidades naturais das criaturas quanto ao conhecimento do seu Deus. Então, é revelação geral que a Bíblia vai nos apontando. Agora, a revelação especial. Como que é essa revelação especial? É uma revelação encarnada na Bíblia, como palavra de Deus. Qual é a revelação encarnada, irmãs? A revelação encarnada é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nesta, Deus torna conhecida a sua salvação, resgatado o seu pecado e suas consequências, pecadores escravizados e deformados, compreendida e assimilada somente pela fé. Então essa bênção, que é a maior bênção? A maior bênção que alguém pode receber de Deus, irmãs, é a salvação. Por quê? Observa bem. Jesus falou assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o homem foi grandemente alcançado aqui nesse mundo, foi grandemente abençoado por Deus nesse mundo, teve riqueza, teve bens materiais, Deus concedeu riqueza e tudo mais. Mas, igual aquela parábola do rico e Lázaro, aí aquele rico foi para o inferno, não é? Foi para o inferno. Então, a questão é, os judeus pensavam que os ricos já tinham a salvação. É o que muitos pensam até hoje, não é? O que muitos pensam. Mas a questão da salvação
não é pelo que a gente recebeu de bênçãos materiais, físicas, nesta terra, por Deus, ou quem sabe por algo que a gente faz de bom. Não. A Bíblia nos ensina que é pela fé. Essa fé em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez por nós. O nosso terceiro ponto, amados irmãos ou irmãs, é a relação do ser e dos atributos de Deus. O ser de Deus, não é, com seus atributos. Então Deus tem atributos naturais que só a ele pertence, e Deus tem atributos morais que a ele pertence e que ele permite termos. Por exemplo, amor é um atributo moral de Deus. Ele tem e ele então nos dá do seu amor. Santidade é um atributo moral de Deus. Ele tem e ele também nos dá a sua santidade. Agora, onipotência só Deus tem. Onisciência só Deus tem. Onipresença só Deus tem. Infinitude, eternidade, imutabilidade só Deus tem. E por isso, então, faz que ele seja Deus. Então, são os atributos de Deus, do seu ser, não é? O ser de Deus em conexão com seus atributos, em vista do fato de que é nestes que ele se revelou. Então, observa bem, Deus, ele se revelou a nós usando seus atributos. É muito interessante, irmãs, essa questão dos atributos de Deus, porque os atributos de Deus, ele não ficou para ele ali. Abra aí o Salmo 139, aquele salmo tão bonito que a gente gosta de ler, não é? E você já leu ele muitas vezes. O Salmo 139 vai falar de 3 atributos de Deus. O atributo de onisciência, o atributo de onipresença e o atributo de onipotência. Mas observa que coisa interessante. Deus, a Bíblia vai nos mostrar que o salmista aqui, ele não foi mostrar o atributo, por exemplo, da onisciência de Deus, lá com as estrelas, lá com as galáxias, lá com os planetas. Não. Ele mostrou o atributo da onisciência de Deus em nossas vidas. Então Deus, ele me sonda, me conhece, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos, uma palavra ainda não me chegou à língua, ele já sabe de todas. Então olha que coisa maravilhosa. Os atributos de Deus, ele partilha com a gente. Ele exerce os seus atributos em nossas vidas. Essa grandeza que Deus é, irmãos, ele aplica a nós. Então Deus, ele nos conhece, sabe de tudo isso. A sua onisciência é aplicada a nós, a sua onipresença. Para onde fugirei da tua face? Então o salmista aqui vai mostrar que Deus, ele pega dos seus atributos e aplica a cada um de nós o poder de uma maneira maravilhosa e assombrosa. Eu fui formado no ventre da minha mãe, eu fui formado. É o poder de Deus me formando. O Deus onipotente, ele me formou. Ele usou a sua onipotência, o El Shaddai, como nós costumamos dizer, ele usa a sua onipotência para me formar, para me criar. Então os atributos vai revelando aí a pessoa de Deus, o ser de Deus é revelado com esses atributos que são aplicados a nós. Não precisa ir muito longe.
Aplica Deus na sua vida. Não precisa ir fora de você para você mostrar a Deus. Vai na sua própria vida e você vai ver Deus. Você vai ver Deus e de uma forma grandiosa você vai ver Deus na sua vida. Não precisa ir lá nas estrelas, lá no sol, nada disso. O ser de Deus. Só é possível uma definição analítico-descritiva. Fazer uma análise, né, descritiva de Deus. A gente, de acordo com que a Bíblia, ela nos revela, a natureza nos revela, Jesus nos revela, a providência de Deus nos revela, os milagres nos revelam a pessoa de Deus. Então, baseado nesses todas as revelações que Deus fez da sua pessoa, aí a gente faz uma análise e depois faz uma descrição. Descreve a pessoa de Deus, né, diante do que ele se revelou. Esta simplesmente menciona as características de uma pessoa ou coisa, mas deixa sem explicação ser essencial. Então, essa definição analítico-descritiva não é algo profundo. É apenas o que foi revelado. Nós podemos descrever Deus se você, por exemplo, talvez eu passe esse exercício para vocês, não é? Descreva a pessoa de Deus. Anota aí, é um dos pontos aí dos exercícios que eu vou passar para vocês. De acordo com o que você já conhece, de acordo com o que você já ouviu falar, já leu na palavra de Deus, na sua própria experiência de vida como crente, ou até mesmo quando antes não era crente. Então você vai fazer uma descrição de Deus, vai descrever Deus. Faz aí anota esse exercício aí. Você vai descrever Deus, de acordo com a sua experiência, do que Deus já fez na sua vida, não é? De acordo com o que você já leu na Bíblia, de acordo com a natureza, de acordo com a pessoa de Jesus, dos milagres, das providências de Deus. Aí então você vai fazer uma descrição da pessoa de Deus. E eu espero que dê aí mais de uma folha, quem sabe, mais de uma pauta aí, né? A Bíblia nunca opera com um conceito abstrato de Deus, mas sempre o descreve como Deus vivente. Então, a Bíblia, Deus não é algo abstrato, impessoal. A Bíblia vai sempre mostrar como Deus pessoal, vivente. Apesar de não vermos, não é? Apesar de não vermos a Deus, mas ele é esse Deus vivente, pessoal. Como diz, ele é um espírito, mas um espírito pessoal, que tem as características de uma pessoa, que entra em várias relações com as suas criaturas, relações que indicam vários atributos diferentes. Para cada coisa que Deus faz, que Deus se envolve com a gente, ali então vai aplicar um atributo de Deus. Um atributo de Deus. Tem uma experiência, tem uma ilustração muito interessante. Eu gosto sempre de contar umas histórias, e é bom porque a história, ela traz assim um entendimento. O moço é um crente, um pastor. Ele estava numa região onde não era permitido pregar o evangelho, mas ele estava lá pregando o evangelho. Descobriram ele e ele fugiu. E aqueles homens, aquelas pessoas vieram atrás dele. E ele clamando a Deus, à medida que ia correndo, ele clamava a Deus: Senhor, me livra, cuida de mim, meu Deus. Aí ele entrou num lugar assim, e lá nesse lugar ele orou a Deus: Senhor, não deixa esses homens me pegar não, meu Deus, tem misericórdia. Nisso que ele está ali orando, apareceu uma aranha tecendo a sua teia ali
naquela caminho que ele entrou. E a aranha começou a tecer a sua teia e foi tecendo e foi tecendo. E ele falou, mas meu Deus, eu pedi uma proteção, algo assim, e o senhor manda uma aranha. E a aranha teceu ali a sua teia e fechou aquele caminho. Nisso chegaram aqueles homens que estavam perseguindo o pastor. Quando um foi entrar por aquele caminho, o outro segurou na mão e falou, rapaz, não entra por aí não. Não está vendo uma teia de aranha aí. Se ele tivesse passado por aí, essa teia de aranha estava destruída. Ele deve ter ido para outro lugar. E aí eles foram para outro lugar. E o homem então veio na simplicidade ali. O homem veio saber ali da sabedoria de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou ali aquela aranha tecendo a sua teia e livrou o seu servo. Livrou o seu servo, não é? Então, a questão da nossa lição aqui, ó, Deus ele entra em várias relações com suas criaturas e a cada vez ele vai exercendo os seus atributos. E você pode então saber de Deus como Deus provedor. Deus já proveu alguma coisa para a sua vida? Você vai saber de Deus como o Deus que está presente, não é? O Jeová chamar, o Deus presente está, como diz a música. Deus está presente. Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus já te curou de alguma enfermidade. Então Deus entrou em uma relação com você e mostrou a você atributos dele na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu lar. Então Deus ele age assim. E nós vamos conhecendo Deus e sabendo Deus dessas experiências. É assim que Deus então vai nos fazer, vai fazendo-se conhecido. O ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude e variedade. Olha só que coisa grandiosa. Profundidade é algo que não tem fundo, não é que você pode mergulhar em Deus, que você nunca vai dar pé, como a gente costuma ir no rio. Dá pé aí, fulano? Dá pé, aqui não dá pé não, aqui está fundo. Então, em Deus você não consegue dar pé não, viu? Você só vai aprofundando, aprofundando. Plenitude, não é? Ele é a plenitude de tudo aquilo que ele enche. Como diz a palavra do Senhor, variedade. Variedade aqui a gente já viu na criação e no poder de Deus, da forma como ele age. A Bíblia chega a falar assim, da multiforme graça de Deus. Ou seja, multiforme são as formas as mais variadas pelas quais Deus pode agir em nossas vidas e na vida da igreja. Às vezes, irmãs, a gente ora a Deus por resolver um problema e a gente fica assim, indicando o caminho para Deus. Você já fez essa oração? Ô Deus, se o Senhor viesse por aqui, ó, ia dar certinho, ó, porque aqui, Deus, ó, tem assim, assim, dessa. Ô Deus, ó, esse caminhozinho aqui, ó, ia dar certinho. E Deus, a gente fica mostrando para Deus como é que ele deve agir, como é que ele deve trabalhar, não é? E Deus, dessa sua infinita sabedoria, ele age, amados irmãos, por onde a gente menos espera. Menos espera. Então a gente vê em Deus profundidade, plenitude e variedade. E uma glória que excede nossa compreensão. E a Bíblia apresenta isso como todo glorioso e harmonioso, sem nenhuma contradição inerente. Em Deus, irmãos, no ser de Deus não há contradição. Nem no ser de Deus,
nem nas manifestações de Deus, nem em sua palavra, não é? Não há contradição em Deus, irmãos ou irmãs. Tem-se visto uma indicação da essência de Deus propriamente dita nesta expressão, eu sou o que sou. Então eu coloquei aí, ó. Essa expressão, eu sou o que sou, como ele disse lá para Moisés. Eu sou o que fui, sou o que serei e serei o que sou. Olha aí, se você quiser anotar, eu acho que na apostila tem isso aí. Sou o que fui, sou o que serei. Então ele sempre é o mesmo, ou seja, não há mudança em Deus. Não há mudança. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Não há mudança em Deus. Ele foi, ele é e ele será o mesmo eternamente. Diz o texto. Sou o que fui, sou o que serei e serei o que sou. Essa aí é a expressão eu sou o que sou. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã, Deus mostrou essa expressão, amados irmãos e irmãs. Deus mostrou. Deus foi para Israel tudo o que Israel precisou. Deus foi para Israel desde o Egito até chegar na terra prometida. Deus foi para Israel tudo o que Israel precisou. É isso que Moisés, que Deus quis falar para Moisés. Senhor, eu chegar lá e o pessoal perguntar quem te mandou, o que eu vou dizer? Ah, você vai dizer assim, ó, o eu sou me enviou a vós outros. Então Deus foi para Israel e ele é para nós, irmãos, tudo que nós precisamos. Basta a gente confiar nesse Deus a cada dia. Minha natureza, isto é, aqui é como se fosse Deus falando, né? Minha natureza, isto é, não pode ser declarada em palavras, não pode ser concebida pelo pensamento humano. Eu existo de tal forma que toda a minha natureza inescrutável está implícita em minha existência. Eu existo como nada mais existe, necessariamente, eternamente e realmente. Então, essa é a existência de Deus. Ele existe necessariamente, ou seja, há uma necessidade da existência de Deus. Há uma necessidade do ser de Deus. Sem Deus, nada faz sentido. Não há sentido sem a pessoa de Deus. O ser humano sem Deus, a sua vida é sem sentido. Então, a criação sem Deus não tem sentido. Então, Deus, ele existe necessariamente, eternamente e realmente. Outra passagem repetidamente citada como contendo a indicação da essência de Deus é como a que mais se aproxima de uma definição da Bíblia. É João 4:24, que diz assim, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa definição de Cristo é claramente indicativa da espiritualidade de Deus. Então aqui está mostrando a sua espiritualidade. Ponto B. Falando, nós estamos, sempre lembrando aqui, na questão do ser de Deus com os seus atributos. O ser de Deus com os seus atributos. A possibilidade de conhecer o ser de Deus. O que é Deus? Qual a natureza de sua constituição interna? O que é que faz que ele seja o que ele é? O que é que faz que ele seja o que ele é? O que é que faz que ele seja, ele ser Deus?
ele ser esse ser sobrenatural. Lutero afirma que mesmo em sua revelação, Deus não se manifestou inteiramente como ele é essencialmente. Isso foi Lutero, não é? Tendo essa compreensão aí, que Deus se revelou, mas não em toda a sua essência. Mas quanto à sua essência, continua encoberto por impenetrável escuridão. Só conhecemos a Deus na medida em que ele entra em relação conosco. Aleluias. Calvino também fala da essência divina como o incompreensível. O conhecimento de Deus só pode ser obtido a posteriori. O que é essa palavra a posteriori, irmãs? Diz respeito à questão da experiência. Então, nós só podemos conhecer Deus a partir da experiência que nós passamos a ter com Ele. Aí, depois dessa experiência, aí agora a gente vai poder falar sobre Deus. E cada vez, irmãs, que a gente se envolve com Deus, a gente vai tendo experiência com Ele. Deus, irmãs, Deus quer que tenhamos experiência com Ele. E você só vai ter experiência com Deus a partir da sua obediência a Ele. Muitos querem ter experiência sem obediência. A obediência vai fazer você ter experiências extraordinárias. A gente vê, por exemplo, Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, teve experiência extraordinária com Deus. Noé obedeceu a Deus, construiu uma arca, teve experiência extraordinária com Deus. E tantos outros, ao obedecer, então tem experiência. Você quer ter experiência com Deus? Então obedeça a Deus, não é? Obedeça a Deus. Na questão dos dízimos e das ofertas, a Bíblia diz assim: fazei prova de mim. Aí a pessoa não obedece a Deus na fidelidade dos dízimos e as ofertas, e depois quer ter experiência com Deus na questão de finanças, de trabalho, de algo maior, não é? De suprimentos maiores. Então a obediência nos faz ter experiências com Deus. O ser de Deus revelado em seus atributos. Devido à estreita relação existente entre a essência e os atributos, pode-se dizer que o conhecimento dos atributos leva consigo o conhecimento da essência de Deus. Porque não estudamos assim, Deus não está dividido em partes. Não é? Deus ele não é dividido em partes. O seu ser é dividido em partes. Deus ele é o que ele é, não é? E não existe essa questão de estar colocando Deus aqui, não, agora aqui nessa gaveta eu vou colocar isso, nessa gaveta Deus não existe essa questão. Tudo no ser de Deus está relacionado. Por exemplo, o amor de Deus, ele é poderoso. O amor de Deus é santo. Observa que santo é um atributo. Poderoso é um atributo. Amor também é um atributo. Então, o amor de Deus está relacionado com o atributo da sua santidade. O amor de Deus está relacionado com o atributo da sua onipotência, não é? O amor de Deus está relacionado com o seu atributo, que é a justiça. Então, todos estão relacionados uns com os outros. Uns com os outros. Deus, ele é santo. Então, a santidade de Deus está relacionada com a sua onipotência, com o seu amor, com a sua justiça, com a sua fidelidade e etc.
Seria um erro conceber a essência de Deus como existente por si próprio e anterior aos atributos, como também seria um erro conceber os atributos como características aditivas e acidentais do ser de Deus. Então, não, os atributos de Deus não é um adendo, um acréscimo, nada disso. Não é algo acidental, que por conta de uma situação, então aquilo ali surgiu. Não. Então, tudo isso já existe no ser de Deus. Tudo isso já existe na pessoa de Deus, em sua essência. São eles qualidades essenciais de Deus, inerentes. Olha a palavra aí, inerentes ao seu próprio ser. E com ele coexistentes. Então, os atributos de Deus é algo inerente, que convive e existe e e faz parte de todo o ser de Deus, e assim ele trabalha em toda a sua criação. Estas qualidades não podem ser alteradas sem alterar o ser essencial de Deus. Então, o poder de Deus não diminui. O tempo passou, a eternidade, o poder de Deus, por ele usar tanto o seu poder, diminuiu. Não. Jesus, ele não fala, não tem um texto que fala assim, ele usou a sua justiça, mas a sua justiça continua eternamente. Ele usou o seu amor, e o seu amor continua do mesmo jeito. Não diminui com o uso. O poder de Deus não diminui com o uso, o amor de Deus não diminui com o uso e nem aumenta. Ele é o que é para todo o sempre. Cada um deles revela-nos algum aspecto do ser de Deus. Essa é a questão. Esses atributos, todos, de Deus, vai revelando uma particularidade da pessoa de Deus. Coisas que nós não conhecíamos, igual os discípulos sobre Jesus. Quando Jesus, então, fazia um milagre, os discípulos ficavam assim, mas ele pode fazer isso? Jesus multiplicou os pães e ele pode fazer isso? Jesus perdoou pecados e ele pode fazer isso? Jesus andou por sobre as águas e ele pode fazer isso? Não é? Então, à medida que Deus vai se relacionando com a gente, nós com ele, irmãos, irmãs, Deus ele vai manifestando e a gente vai conhecendo, mas Deus pode fazer isso, que maravilha, eu não sabia. Olha, pela experiência nossa e na vida dos outros, Deus vai mostrando aí quem é ele e o que ele pode fazer. E os nomes de Deus? Os nomes de Deus, irmãos, irmãs, é uma outra maneira pelas quais, ou pela qual, Deus se revela. Deus se revela através dos seus nomes. Os nomes de Deus que a Bíblia nos mostra, vai mostrando aí características, atributos, vai mostrando a essência de Deus, o ser de Deus. Os nomes de Deus em geral. Conquanto a Bíblia registra vários nomes de Deus, fala também do nome de Deus no singular. Vamos ler pelo menos um texto aí, os Êxodo 20, versículo. Alguém lê para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não usem em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Então, observa que aí está assim, o nome. Tá vendo? O nome. Como se, então, Deus ele tem um nome que lhe é próprio. Igual nós, cada um de nós tem um nome, não é? Você tem o seu nome pelo qual você é conhecido. Das pessoas, do governo, etc. Então, você tem um nome.
Então, aqui nos dá a entender que Deus tem o nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Fala de forma aqui no singular. Nesses casos, o nome vale por toda manifestação de Deus em sua relação com o seu povo, ou simplesmente pela pessoa, de modo que se constitui sinônimo de Deus. Então, cada vez que Deus se apresentar, dependendo da situação, igual, por exemplo, nós temos Jeová Shalom. É o nome de Deus, não é? Mas Shalom por quê? Por que Deus é chamado de Jeová Shalom? Shalom porque ele é o Deus da paz, ele é o príncipe da paz. E essa palavra paz, Shalom, para os judeus, né, tem um significado muito abrangente. No sentido mais geral da palavra, o nome de Deus é sua autorrevelação. É como ele se revela especialmente em suas relações com o homem. Então, de uma forma geral, nós vamos ver Deus se relacionando conosco. Os nomes de Deus não são uma invenção humana. A gente vê na Bíblia, não é? Tantos nomes de Deus, mas não é o homem que inventou. De jeito nenhum. Tem sua origem no próprio Deus. Embora tornados da linguagem humana e derivados das relações humanas e terrenas, e assinalam uma condescendente aproximação de Deus ao homem. Então, o Deus se revelou através ali de um nome, não é? El Elyon, El Shaddai. Deus se revelou ali, e ali nós vemos algo de Deus para conosco. Mas em seus nomes ele desce a tudo que é finito. Isso aqui é maravilhoso, irmãs. Deus, ele desce a nós, ele vem a nós. Nós, finitos, limitados, vulneráveis, como eu costumo dizer na igreja, irmãos, nós, seres humanos, nós somos finitos, limitados, vulneráveis, pecadores, não é? E o que mais? Eu acho que tem mais outra coisa, eu esqueci agora. E Deus vem a nós, irmãs, com a sua grandeza de revelação e se manifesta dentro daquela necessidade que nós temos. Por um lado, não lhe podemos dar nome, e por outro lado, ele tem muitos nomes. Os nomes do Velho Testamento e seu significado. Então, nós temos aí o El, Elohim, Elion. Então, no Antigo Testamento, nós temos aí, igual El, por exemplo, Daniel, Samuel, não é? Então, El é Deus. Deus é alguma coisa. Em cada nome desse, Deus é alguma coisa. Então, se você for olhar o nome de Daniel, o significado do nome Daniel, então você vai ver, Deus é alguma coisa, não é? Samuel, Deus é alguma coisa. E isso no Antigo Testamento, os nomes eram recebidos de acordo com uma experiência. De acordo com uma experiência que houve ali na família, no nascimento da pessoa, então a pessoa recebia aquele nome ali de acordo com aquela experiência. O Antigo Testamento, ele usa para que então a pessoa sempre viesse lembrar do que Deus fez na vida da pessoa. Então, Elohim já é o plural de Eloá. Eloá é Deus no singular. Elohim é Deus no plural. Essa terminação aí, ó,
Elohim, porque aqui esse H aí do Elohim, ele tem o som de R, não é? Tem, no hebraico tem o Het, tem o Re e o Het, não é? Que tem o som de R, aquele Honda, não tem Honda, aquela marca de moto, né? Honda, ali é um H, não é? Honda. Então é isso aí, Elohim, tem o som de R. Então essa terminação aí é a terminação do plural do hebraico. Elion fala de Deus como Deus Altíssimo. Lá no Salmo 91, diz o que lá no Salmo 91? Me faz lembrar aí o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então esses são alguns nomes de Deus. Então vamos lá. O nome mais simples pelo qual Deus é designado no Velho Testamento é o nome El. Possivelmente derivado de U, que é no sentido de ser primeiro, ser Senhor, quer no de ser forte e poderoso. Então esse nome El traz pelo menos esses 3 sentidos aí, ó, de ser primeiro, de ser Senhor e de ser forte e poderoso. O nome Elohim, que tem o seu singular Eloá, não é? Eloá é Deus, só que no singular. Elohim mostra Deus como objeto de temor. O plural deve ser considerado como intensivo. Igual lá no primeiro versículo da Bíblia, de Gênesis, né? Fala assim, no princípio criou Deus. Aí essa palavra Deus está Elohim. No princípio criou Bereshit bara Elohim et hashamad ve et haaretz. No princípio Elohim, não é? Elohim, que significa plenitude de poder. Muitos acham que esse Elohim, que está no plural, é por causa da trindade de Deus, do Deus trino. Mas essa doutrina da trindade, dentro desse contexto aí, ainda não havia esse entendimento, ainda não havia essa compreensão, não é? Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Você que já estudou em bibliologia, então você entende que a revelação de Deus é progressiva. Então o nome Elohim, ele traz esse entendimento de plenitude de poder. É igual, por exemplo, a palavra santo no hebraico, que é Kadosh, que repete 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então muitos pensam que Kadosh, Kadosh, Kadosh é por causa da trindade. Mas não é por causa da trindade. Kadosh, Kadosh, Kadosh é porque a palavra Kadosh no hebraico não tem o superlativo absoluto. Qual é o superlativo absoluto de santo? É santíssimo. Se tivesse o superlativo absoluto, então não precisaria dizer Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então quando fala Kadosh, 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 está falando que Deus ele é santíssimo. Ele é o Deus todo santo. Então a palavra Elohim traz esse sentido também, na questão da plenitude de poder. O plural deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar essa plenitude, mostrando que Deus ele é todo poderoso. Porque o que vem depois de Elohim, irmãos, irmãs, o contexto literário, não é? Vai nos mostrar esse Elohim. No princípio criou Deus, chamou do nada esse Elohim, que tem a plenitude do poder, ele chamou do nada todas as coisas. E aí depois vai enumerando coisa por coisa do que ele então foi criando. Coisa por coisa do que esse que tem a plenitude de poder criou do nada. Aí Gênesis 1 e entrando em Gênesis 2, não é?
que é de forma mais particular a criação do homem, vai mostrar esse poder grandioso que é o poder de Deus. Elion traz esse sentido, subir, ser elevado, como está no Salmo, né, 91, e designa Deus como alto e exaltado ser, El Elyon, o Deus altíssimo, altíssimo no sentido de que ele é exaltado acima de tudo e de todos.